Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje eu tenho a honra de ter comigo um grande amigo, um psiquiatra brilhante, um pesquisador brilhante, professor Dr. Pedro Mário Pan Neto. Professor Pedro Pan, tudo bem, Pedro? E aí, Elson, tudo bem? Beleza, cara. Obrigado por aceitar conversar conosco aqui. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Professor Pedro Pan, ele é psiquiatra, fez a residência em psiquiatria na Escola Paulista de Medicina, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e hoje você atualmente coordena o INPD? Isso. Sou o co-investigador principal do projeto Conexão, né? Que é a corte de alto risco para transtornos mentais, que é a corte brasileira para alto risco de transtornos mentais. Né? E só para vocês terem uma ideia, assim, o Pedro ele está nessa pesquisa há talvez 15 anos? 15? Vai bater, bateu 15. 15 anos pesquisando a saúde de crianças e adolescentes no Brasil, nesse estudo de segmento, né, Pedro? Então, assim, foi Sim. Vários anos avaliando um grupo de 2.500 crianças com as avaliações mais sofisticadas de neuroimagem, genética, avaliações com testagem neuropsicológica, avaliações clínicas, para tentar entender a saúde das nossas crianças e adolescentes. E essa que é uma das cortes desses projetos, né, dessas pesquisas que acompanham as pessoas, das pesquisas mais importantes do mundo, né, Pedro? Sim. Eu acho que a gente está, de alguma forma, vem sendo reconhecido como um dos únicos representantes aí, digamos assim, do sul do mundo, né? Hoje se usa essa expressão lá fora, do sul global. Sul global, que tem uma amostra parecida com a nossa. A gente tem estudos, né, desse tipo acontecendo em outros países, né, desenvolvidos e tem, obviamente, outras iniciativas interessantes na Austrália, na Índia, na própria China, né? Mas, tipicamente, os estudos são na Europa e nos Estados Unidos. É muito importante a gente também fazer nossa própria ciência, entender e investigar os nossos próprios fatores que estão associados, né, ao bem-estar, ou à perda desse bem-estar, a problemas de saúde mental aqui dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade, porque a gente sabe que as coisas tem coisas muito parecidas, né, e tem outras que de fato são muito influenciadas por esse ambiente. Então assim, ao longo desses anos de pesquisa, artigos científicos publicados nas principais revistas científicas do mundo, né? Sim. Mais recentemente, né? Então, acho que o interessante e que isso tem sido para mim, né, uma carreira de pesquisa é que a gente há 15 anos segue as mesmas pessoas, né, que na época eram crianças e hoje são jovens adultos. A gente está terminando uma nova fase de avaliação agora, que a gente está muito próximo a ter uma retenção de 80%, né, de que 80%? Continuem participando. É melhor do que da última vez que a gente foi a campo. Hoje, os participantes, eles, de alguma forma, têm um senso de identidade com a participação do projeto, né? Isso foi se desenvolvendo nesses anos. Antes eram com as mães de crianças, né? Quando a gente começou lá atrás, eram crianças de 9 anos, na média, né? De 6 a 12 anos. E hoje não tem ninguém menor de idade, é de 20 a 30 e a média é 25, 26 anos. Então, já são jovens adultos que estão aqui em São Paulo e em Porto Alegre, acho que representam, de alguma forma, né, nossa população. Todos estudavam em escolas públicas naquele momento, lá em 2009, eles estavam no fundamental ainda. E hoje estão inseridas dentro do mercado de trabalho, dentro né, fazendo faculdade,
ralando, ajudando em casa, ajudando com a família, né, uma série de novas famílias já foram constituídas, né? Então você tem filhos, legal, cara. né? Então são muitas histórias que a gente foi de alguma forma conhecendo, né? Que a pesquisa sempre busca um resultado, né? Que junte toda essa população, mas a gente vai entrando em contato com as histórias individuais, né? De cada uma desses participantes. Diegão, só para você ter uma ideia, cara, é uma das pesquisas mais importantes da ciência brasileira. Todas essas pesquisas que vão seguindo as pessoas por mais tempo, né, elas são importantes porque elas, de fato, vão mostrar assim, o que é fator de risco mesmo e o que é fator de proteção. Uhum. Então, a gente precisa acompanhar as pessoas para saber se aquilo que a gente pôde observar, né, lá na infância teve, de fato, ou não um impacto, né, 15 anos depois. Porque é muito diferente se hoje eu pergunto para você como é que foi tua infância. Então, né, isso provavelmente está associado ao teu quadro depressivo atual. A gente tem o que a gente chama de um viés de memória, né? A cabeça vai readaptando, vai refazendo as memórias, etc. Né? Então, quando a gente está lascado, a gente lembra das coisas ruins, né? E você tem vieses que vão, né, determinando a própria dificuldade mesmo de lembrar. E o que além né, de poder avaliar as pessoas nesse momento, né, essas crianças, aí a gente também tinha uma série de avaliações que eram feitas por psicólogos, fonoaudiólogos, né, avaliações que eram coletadas... Residentes de psiquiatria. Que os psiquiatras revisavam, né? Então a gente tem isso registrado daquela época e hoje olha para o que está acontecendo agora, usando... Né, os métodos mudaram um pouco, vou te dizer que hoje acho que a gente vai se empolgando assim com o que está talvez mais perto de virar uma coisa prática, né? Em que sentido? Assim, me explica. Mesmo eu, né? Eu acho que depois do início lá, fui me subespecializando em neuroimagem, que é muito legal, é muito interessante, assim, né? É um mundo à parte, né? Dentro da ciência, é um encontro da ciência, da médica com a física, né? Então, com a matemática, então tem todo acho que uma potencialidade que a gente não conseguiu ainda explorar dentro da psiquiatria e que a hora que a gente conseguir vai ser uma mudança muito grande, né? Mas, por exemplo, a gente já conseguiu ter avanços, a gente contribuiu, por exemplo, para um estudo também publicado na Nature que né, assim, um trabalho de embaixadores, diria eu, assim, né? Então, a gente teve contato com 2 pesquisadores, um nos Estados Unidos, outro na Inglaterra, e eles foram tentando achar no mundo inteiro quem tinha dados de neuroimagem do cérebro, né? Então, são dados do cérebro de pessoas durante todo o ciclo da vida. E aí eles chegaram até a gente começou a colaborar, fizemos reuniões e eles conseguiram juntar 100 mil cérebros do mundo inteiro. 100 mil? 100 mil cérebros, né? E 120 no final, 120 mil. E aí eles conseguiram fazer, do mesmo jeito que a gente vai para o pediatra, né? Quem tem filho sabe desse momento, assim, dentro da consulta pediátrica, que a gente vai lá e aquela expectativa de ver onde é que está no gráfico do crescimento do seu filho, né? Onde é que está a altura, onde é que está o peso, como é que ele está se desenvolvendo. Com essa colaboração, a gente conseguiu desenvolver esses gráficos para o crescimento cerebral. Né? Então, hoje você tem referências, é até um dado aberto que tem aí, então qualquer pessoa... Né, várias pesquisas têm tentado usar isso agora, tentando ver na prática, né? Será que isso pode ajudar a gente? Então, hoje eu já consigo pegar o meu dado do meu cérebro, jogar lá no dado, tem até um aplicativo, e dizer assim, da população mundial, que nem a gente tem da altura, né, eu estou no percentil tal do crescimento do meu hipocampo, vamos pensar assim.
Hoje não é mais crescimento para mim, infelizmente já é diminuição, né? E com isso também a gente entendeu melhor um pouco, né? Como é que funciona esse desenvolvimento do cérebro. Do 0 aos 100 anos, inclusive, porque também tinha amostras muito de bebês até amostras mais velhas, assim, né? De pacientes idosos. Você falou daí do hipocampo começar a diminuir. A partir de que idade que começa a diminuir, Pedrão? Toda substância cortical ali começa a bater os 30, já começa a diminuir. Já tá lascado. Mas é uma diminuição bem lenta, né? Isso vai se acelerar, né? 30, 40 anos, né? Mas que vai começar a se acelerar realmente mais para as últimas décadas dos 70, 80 anos, né? Mas, por outro lado, por exemplo, tem essa foi, de fato, uma descoberta desse estudo, né? Que o desenvolvimento de substância branca, que é a parte da conectividade do cérebro, né? Ele só termina o pico que a gente achava, né? Que, puxa, é isso, você fala muito do cérebro adolescente que se formou e tal. O pico de formação dessa substância branca, que são as ruas, né? As vias de conexão, entre todos esses neurônios que a gente tem, ele só se fecha entre 27 e 28 anos. Olha só. Então, você tem, né, uma mudança ainda do cérebro, fisicamente mesmo, né? A gente está falando de volume do cérebro. Isso está acontecendo, assim. Então, acho que só também é mais um dado, né, já dentro de vários outros dados que a gente tem hoje em dia, de que o cérebro não é mais aquela coisa fechada que a gente, né, antigamente se tinha ideia, né, de que perdeu. Então, você tem uma plasticidade grande, né, as coisas podem mudar. E, Pedrão, assim, pensando mais nesses 15 anos de pesquisa com crianças e adolescentes, o que a gente aprendeu? O que você acha que conclusão, assim, que você tira de mais relevante, assim? Eu acho que o primeiro ponto que vem, assim, é essa ideia da gente pensar mais cedo, né, na questão da saúde mental. Porque o nosso dado vai no sentido de outros estudos, né? Tem estudos da Nova Zelândia, estudos americanos, que vão mostrar isso. Boa parte dos transtornos mentais do adulto vão começar ali ainda no final da adolescência ou mesmo até um pouco antes. Né? A gente sabe que 70%, 75% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 21 anos. Assim, né? Então, isso é um dado que tem sido demonstrado e aparecido em vários novos estudos, assim, né? Tem sido, digamos assim, replicado, né? Então, assim, é importante olhar, porque se a gente quer fazer prevenção, que nem a gente pensa fazer prevenção, por exemplo, do câncer, né? A gente quer atuar antes do início ou quando está muito, muito ainda incipiente, ainda muito numa fase inicial. Então, a gente tem que começar a fazer mamografia 10 anos antes do pico do início dessa incidência maior. Né? Antes do início até, né? Não do pico. Então, quando a gente pensa em tentar prevenir transtornos mentais ou identificar cedo, né? Eu estou falando de depressão, ansiedade, pânico, bipolaridade, esquizofrenia, enfim. Funciona para tudo, na verdade. A gente tem que olhar mais cedo, né? A gente tem que olhar para essa criança e para esse adolescente, principalmente para esse adolescente, né? Então, olhar mais cedo com ideia de prevenir. E você diria que a gente tem o que fazer do ponto de vista de prevenção, assim? Eu acho que a primeira coisa que está bem demonstrada, assim, que acho que dá para a gente fazer e que a gente sabe, né, que eu acho que até antes da prevenção, né, é identificar cedo alguma coisa que começou a acontecer, né, porque faz toda a diferença, né? Não sei se você tem essa impressão também da prática, né? Sim, com uma evolução mais inicial do problema de saúde, as intervenções costumam ser mais efetivas, né? E mais simples, até intervenções mais simples, né? Tem menos efeito colateral, né? Então,
que é melhor para hipertensão, né? Você começa sempre tentando fazer atividade física, né? Cuidar do sobrepeso, cuidar da dieta, tal. E aí você vai, obviamente, quanto mais cedo você pega num quadro de hipertensão, maior a chance também dessas medidas funcionarem, né? E na saúde mental é um pouco parecido, né? Você aumenta a chance, se a gente consegue identificar cedo esses quadros, da terapia funcionar melhor, ou mesmo quando é necessário uma medicação, mas da medicação funcionar melhor, mais rápido, né? De ter uma resposta mais rápida. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? Começar a ter essa ideia de que dá para identificar mais cedo e que isso faz toda a diferença para frente. Né? A gente acha, né, que tem na média ainda, né, a gente tem uma demora do tempo até desde o início dos sintomas até um diagnóstico, né, na saúde mental. Muitas vezes isso continua acontecendo na nossa realidade. Né? Tem estudo aí que vai mostrar que você estudou isso, também conhece esse tempo aí, né, de desde um primeiro sintoma até, por exemplo, ser feito um diagnóstico de transtorno bipolar. Né? Então, é bastante tempo ali que a gente perdeu de oportunidade de intervir, né? Sim, sim. E assim, na sua visão, Pedrão, assim, do que você tem visto dos dados, etc., você acha que dá pra gente dizer que os transtornos mentais, a prevalência dos transtornos mentais está aumentando? Esse é um tema bem interessante, assim, né? Vou devolver a pergunta aqui. Eu tenho uma resposta, ou tenho digamos, algumas hipóteses, assim. Qual que é a tua impressão? Cara, eu acho... assim, a resposta correta é não sei. Né? Mas... Sim, a resposta científica, né? Vamos dizer assim. A resposta correta eu não sei. Mas tem uma coisa que é meio estranha, assim, né? Por exemplo, do autismo. Né? E aí tem a Grati, minha esposa, especialista em autismo, que fala assim, olha, os dados ainda a gente não dá pra gente confirmar, né? Tem um monte de viés, não sei o quê. Mas na realidade das pessoas, dos professores das escolas, os caras lá falam assim, não, é absurdo tanto que aumentou. Na visão enviesada dos professores das escolas e tudo. Então a sensação global de todo mundo que lida com criança é que aumentou. Mas a gente, no meio científico, a gente fica, olha, não sei, parece que talvez seja da gente estar fazendo mais diagnóstico e tal. Então eu fico, acho curioso isso, assim, uma disparidade tão grande dessas percepções, né? De quem está lá vendo e quem está olhando os dados, os melhores dados possíveis do ponto de vista epidemiológico. E assim, a mesma coisa a gente diz para falar, hoje em dia parece que está todo mundo... É extremamente frequente as pessoas do nosso convívio estarem fazendo tratamento para depressão, para ansiedade, né? Todo mundo... E não só estar fazendo tratamento, mas assim, de ser possível perceber alguém que está com esse problema de saúde, né? E alguns anos atrás... sei lá, uns 30 anos atrás, assim, falando com as pessoas, era mais difícil isso, né? Então, não sei. A resposta eu não sei, mas eu acho que tem essa estranheza das percepções, da percepção que a gente tem no dia a dia e os dados científicos. Assim. Mas é isso, né? Eu acho que para algumas situações, né? Eu acho que até os dados científicos que a gente tem, que obviamente sempre tem uma cautela grande, eu acho que a resposta boa, você me ajudou aí. Né? Não sabemos completamente, isso é uma resposta que a gente sempre tem que ter esse cuidado, porque a ciência é a verdade até a próxima verdade aparecer. Mas você tem dados assim que preocupam, né? Então, e que, claro, tem mais diagnóstico, acho que tem alguns fatores que levam a essa percepção. Né? Mas tem dados, por exemplo, que são visitas de jovens no pronto-socorro por autolesão, que é o que chama-se de automutilação, né? O cutting. Isso aumentou.
né? Qualquer estudo, né, mostra esse aumento é sólido, tá lá, tá bem demonstrado. Mesmo você que trabalha com isso, né, com suicídio, por exemplo, na faixa etária, né, dos mais jovens e adulto jovem e adolescente aumentou, né? Você, claro, vai fazer um recorte, depende de quanto você vai dizer que esse aumento, tal, mas mesmo o boletim epidemiológico, o último que teve, né, acho que foi 2022, 2023, né, do Ministério, mostra isso. Então, tem também alguns dados que preocupam, né? Porque são dados que são para além da pessoa falar assim, é que todo mundo acha que está deprimido. Né? Você tem dados reais, né, pesados, assim, né? Mas eu acho que tem uma série também de outros fatores aí, né? Por exemplo, é o que você falou, 30 anos atrás, quem que ia chegar e falar para sua roda de amigos que estava fazendo tratamento para depressão? Quem que até hoje fala isso, assim, né? Acho que ainda tem uma série de barreiras, estigma, preconceito cultural mesmo, né? Quem que chega no trabalho, né, falando... Hoje é mais comum, as pessoas já podem falar que fazem terapia e tal, mas cada um pode fazer esse exercício, assim, como seria chegar e contar, né? Do mesmo jeito que eu falo que eu tenho diabetes e trato diabetes, assim, eu também tomo um antidepressivo, tá? 2 remédios, que um só não deu conta, né? Acho que ainda tem um tabu, assim, né? Ainda tem mas diminuiu, então as pessoas estão falando mais também. Então as pessoas dá essa impressão também, tinha um monte de gente provavelmente já fazia tratamento que só não falava, né? Hoje você tem um espaço mais aberto para falar e tal. A outra coisa também, né? Não sei se eu acho que essa coisa do estigma que diminuiu, as pessoas estão falando, assim, todo o conhecimento da sociedade, né? Quantas pessoas famosas hoje, né, falaram, atletas famosos, artistas, das suas lutas individuais, né, com saúde mental. Isso diminui também o preconceito de eu falar sobre o meu próprio, né? Todos os meus ídolos lá estão falando e já lidaram com isso, os pilotos lá da Fórmula 1 que eu admiro, um vai lá e fala, outro atleta olímpico. Então... O de Fórmula 1 não sei não, quem que falou? Do Hamilton. O Hamilton falou que também lidou com situações difíceis de saúde mental, né, na final da adolescência e tal. Ainda não é muito comum em políticos, porque daí você vê, eu acho que ainda tem um estigma, por exemplo, né, e é interessante, mas fora do Brasil você tem, por exemplo, algumas figuras do parlamento inglês, né, falando já, podendo abrir, né, o estigma talvez seja um pouco menor, né, abrindo que já tiveram quadros depressivos, que já trataram, aqui no Brasil também, né, você tem por exemplo, alguns artistas tal, mas isso também acho que faz com que as pessoas abram mais, falem mais. Eu acho que a outra coisa que mudou é que você tem mais acesso ao tratamento e os tratamentos, de alguma forma, eles chegam mais às pessoas, né? Então, também, isso é uma outra coisa, né? Você também fala de algo que você está lidando, melhorando, que você está enfrentando de um jeito que você está melhor, por ter mais acesso ao tratamento, talvez, as pessoas. Mas eu acho que você falou do exemplo da sala de aula, é uma coisa que a gente de alguma forma lida, né, com os professores que são os que vivem mesmo de fato isso. O que eu acho, por exemplo, nesse ponto, né, para mim ainda tem uma diferença grande não sei, essa é a minha hipótese, né, do contexto que esse professor está inserido, assim, né, então eu acho que eu acho que tem um problema, talvez, né, de muita gente deprimida numa sala de aula, dado um contexto de uma escola com um nível socioeconômico. Numa outra, em que você tem mais carência, talvez o problema ainda seja, digamos assim, que tem muita gente ali que estaria precisando de uma avaliação, né, e que ainda não recebeu essa avaliação, né. E você falou, no começo você falou assim, eu tenho uma resposta, mas queria te ouvir o primeiro. E aí eu não entendi qual que era a sua resposta. Então, a minha resposta é que eu acho que tem dados preocupantes e que, principalmente depois da pandemia, para alguns comportamentos, principalmente na faixa etária que eu atuo mais, né, que eu estudo mais, né, que a pesquisa nossa está mais focada, é que tem um aumento, principalmente de sintomas emocionais, né? De ansiedade e depressão, né? O quanto isso vai ser comprovado, tal, ainda acho que é a de se mostrar, mas
volto a isso, tem outros dados que a gente fica preocupado, né? Essa coisa do suicídio não é só mais uma sensação de que tem sido comum nos jovens. O dado também mostra um pouco disso. O dado também mostra. Sabe um dado contraintuitivo que até... Ele é tão contraintuitivo que ninguém acredita. Então, assim... que é um dado do meu grupo de pesquisa lá, pegando os primeiros 15 meses da pandemia, o que aconteceu com a taxa de suicídio nesse período, né? Comparando com o que seria esperado, né? Na progressão ali da curva temporal, o que se esperaria. E, na verdade, teve 30% menos mortes por suicídio do que seria o esperado. Aí sempre a reflexão, mas é porque isso é um dado, isso é real, assim, é isso. Tu morreu 30% menos do que seria esperado. Agora, a outra pergunta é, e depois disso, será que teve uma consequência mais a longo prazo, né? Aí a gente tá vendo os dados ainda. Mas isso foi totalmente contraintuitivo, né? Eu achei, não, vou comprovar aqui que impactou, vai ser legal. Mas não, reduziu 30%. Talvez aí um instinto de sobrevivência aí que nos afetou a todos. Agora, também não sei se faz sentido aí, Elson, para pensar, mas como é que estava o relato e o registro desses óbitos no meio da pandemia ali, né? Será que não piorou, né? Essas causas aí ficava, né? Como, não sei se eu não conheço essa metodologia que você, não, né? Tanto assim do registro, né? Será que a gente já sabe que tem menos registro do que realmente né? Será que não poderia ter impactado ainda mais isso? É uma boa, é uma hipótese possível. O que a gente faz, né? Pelo menos a recomendação que eu sigo, né? A linha que eu sigo é assim. Tem algumas categorias da CID, né, da classificação de doenças, que são mortes assim do tipo que não está claramente dito que foi autoprovocada, mas pelo que a gente já tem nos dados brasileiros de estudos que foram lá ver o cara crachar, né? Tem aquela informação no atestado de óbito, deixa eu ir lá atrás. Então a gente tem algumas categorias que a gente já coloca como se fosse suicídio, mesmo não estando lá. Então, é um dado, enfim, que é óbvio que é possível que haja subnotificação, e você tem razão, né? O caos no sistema de saúde, como é que está o registro, né? Mas, por exemplo, se o cara colocou lá assim, uma morte por causa externa por, sei lá, alguns códigos específicos a gente já classifica como suicídio já pega. De tabela. Interessante, porque é importante, né? É relevante esse dado, a gente precisa, é um dado muito, muito sério para a nossa sociedade, né? Que são esses desfechos aí, né? Ter o campo de estudo nesse sentido acho que agora um dado que ainda é muito ruim de você fazer longitudinalmente são as notificações de tentativa de suicídio. Porque a variação da subnotificação, assim, é absurda. Né? Então, é difícil você comparar temporalmente, é difícil você comparar entre regiões, porque ainda, apesar de ser um agravo de notificação obrigatória no Brasil, desde 2013, isso não está consolidado. Você sabe que até puxando para um assunto mais amplo aí, né? Estava atendendo uma pessoa que está fora do Brasil, num país bem desenvolvido da Europa. E várias vezes a gente escuta, né, dessas experiências das pessoas que foram morar fora, que tinham de alguma forma um acesso a um serviço de saúde aqui mais... Não só de saúde, né, mas uma série de coisas dentro do Brasil que a gente sempre às vezes se vê como uma coisa meio atrasada, mas não é para tudo, né? Então, acho que tem você pensar mesmo nosso sistema financeiro é uma coisa que é razoavelmente sofisticada, né? A gente tem Pix e Open Banking lá, tudo isso agora, assim, não são todos os lugares do mundo que você tem isso, né? Esse tipo de...
E hoje, por exemplo, né, como a gente conseguiu alguns avanços dentro da saúde, com o SUS, né, você tem um número único, por exemplo, né, de usuário do SUS, então eu acho que a gente está, nesse sentido, está caminhando para conseguir melhorar esse nosso entendimento, assim, mas a gente conseguiu vários avanços em outros campos, acho que enfim, modelos, né, a própria urna eletrônica, né, acabamos de sair de uma eleição aí, né, em 40 minutos tinha um resultado, e apesar de ser um tema polêmico, mas eu acho que eu acho, cara, e até assim, a gente é próximo, assim, formação muito próxima, mas até você é um atestado disso, né? O seu brilhantismo e uma carreira científica de relevância internacional, né? Na vanguarda da ciência mundial e Brasilzão, né? eu acho que a gente não... Claro que tem as limitações e tal, mas a USP aqui tem uma ressonância de 7 Tesla, que é a última geração funcionando e fazendo pesquisa, e a Unifesp a gente tem lá um equipamento dentro do laboratório hoje, do nosso laboratório na Escola Paulista, e que faz a parte de genotipagem que não perde para os grandes laboratórios. A diferença é que lá fora eles têm 10, né, no mesmo laboratório. Mas assim, nós não estamos tão longe, né, em algumas... Óbvio que outras tecnologias, com certeza. Mas eu acho que eu estava puxando isso pela essa questão da saúde, assim, né? Eu acho que a gente vai ver isso, né, em breve, assim, essa tecnologia do dado, como a gente sabe, né? Tem um monte de estudo lá da Escandinávia. Escandinávia, né, todos aqueles países lá, eles mudam a saúde pública do mundo inteiro, né? Apesar de serem países, né, relativamente pequenos, mas a pessoa espirrou, entrou para um registro. Sim. Né? Então dá para entender muito como é a saúde da população, né? Quando você tem as coisas. E essa é uma das questões, a gente está falando de registro, né? Eu acho que a gente está chegando perto aí, e claro que precisa tem algumas iniciativas do Ministério nesse sentido agora também, mas eu tenho, né, uma visão otimista aí que acho que em 10, 15 anos a gente vai começar a poder ter o uso do nosso dado de saúde bem mais integrado, assim, trazendo bem mais, né, respostas e isso é super importante. Acho que está dentro de um movimento, por exemplo, né? Não sei se você já viu alguns hospitais particulares atualmente, eles inverteram um pouco essa lógica, digamos assim, de quem é o prontuário. O prontuário sempre foi do paciente, né? Mas eu estou percebendo, não sei se faz sentido para você, uma tendência de que agora ele sempre foi do paciente, mas de posse da instituição de saúde, né? Você que conhece isso, né? É isso, né? Perdão. Da guarda, né? E a tendência é isso girar, inverter, né? Eu não sei, eu tenho essa... É uma outra impressão, assim, o paciente vai sair de uma consulta com o prontuário lá. Vai sair da consulta com a consulta inteira lá, pronta, para ele poder levar para o outro sistema de saúde que ele quiser. Do mesmo jeito que não tem o Open Finance, vai ter o Open Health, né? Com problemas, óbvio, inerentes a isso, mas também com mais, talvez, né, possa trazer mais engajamento da pessoa no cuidado da sua própria saúde, entendimento, melhora da comunicação, né? Não mais essa coisa do médico paternalista, da médica paternalista, né? Então, essa informação sentido, dentro da saúde, eu acho que deve fluir cada vez mais. Você pensa que com toda a tecnologia que a gente tem, e cada vez vai ter mais potência para lidar com esses dados. Cada indivíduo, quem sabe, um dia vai ter, digamos, seu próprio prontuário dentro do seu próprio... do chip da sua carteira, né? Ou do chip... do cotovelo. Do cotovelo, né? Muito louco, né, Pedrão? Cara, e assim... E para onde você tá... Para onde você está indo aí nas suas reflexões intelectuais sobre a saúde mental, sobre as doenças mentais, sobre psiquiatria? Eu estou muito empolgado com... Porque é isso, né? Então eu estava falando, né? A gente foi estudar
a neuroimagem, que acho que tem uma perspectiva de trazer aí o momento que de fato entrar é uma transformação que vai trazer para a saúde mental, mas ainda não está lá. Mas, por outro lado, hoje, né, acho que a questão sempre da saúde mental, até talvez um dos motivos dela ter sempre historicamente ter sido colocada num lugar diferente dentro da saúde, ou mesmo, né, ou você pegar dentro da medicina, né, mais classicamente falando, é essa falta desses marcadores, assim, né? Eu não tenho um exame, então logo isso não existe, né? E talvez, de fato, a natureza né, do que a gente trabalha, né, da saúde mental, é tão complexa mesmo, e o funcionamento do cérebro é tão potencialmente mais complexo, assim, exponencialmente mais complexo do que qualquer outro órgão, né, do nosso corpo, que é a nossa fronteira, aí, se a gente for pensar, né? Talvez o sistema imune está aí também, né? Então, tem uma complexidade aí que vai ser... Vamos ver, esperamos um dia conseguir entender, né, isso melhor, claramente, a ponto de entender como acontece o infarto. Né? A neuroimagem pode ajudar nisso e tal. Mas eu acho que a grande sacada é que a gente pode usar a tecnologia para ajudar a trazer alguns elementos objetivos que ajudam na nossa compreensão subjetiva, empática, assim, né, de cada caso, daquela pessoa da nossa frente. Então, eu estou muito interessado hoje em dia, né, em como os wearables, né, sim. Que são dados que já estão aí, já estão disponíveis, já estão amplamente, né, implementados, né, e muitas vezes até com o produto veio antes da ciência por trás, o respaldo para isso, e assim com a tecnologia e com os novos tempos, é assim mesmo, né? A própria relação que a gente tem, por exemplo, com o celular, né, com as telas, com o mundo digital, a gente sabe que tudo isso pode ser medido e pode virar elemento para a minha clínica. Né? Então, eu acho que o caminho está muito por aí. Assim, eu sempre, agora, assim, para mim, virou uma máxima. Assim, eu não quero mais dar diagnóstico de déficit de atenção para um jovem que vai dormir às 2 da manhã, fica no celular e acorda às 6 para ir para a aula, e daí a queixa é que ele não consegue prestar atenção nas 2 primeiras aulas. Né? Então, hoje eu tenho uma ferramenta que vai me mostrar isso aqui. Já está, muitas vezes ele já está usando, inclusive. Eu só preciso fazer essa análise e cruzar isso com o dado da tela do celular. Né? E isso é algo... quer dizer, cuidar do sono, a gente sabe que precisa cuidar. Né? Claro que tem erro metodológico nisso aqui, assim, né? Tem problema, não vai captar tão bem, tem estudado também sobre isso, né? Aprendido muito com o pessoal lá do Instituto do Sono, estou sempre fazendo consultorias não pagas com a Dalva para ela ver. Mas assim, ó, por exemplo, né? Eu comprei um actígrafo para o consultório. Que é uma ferramenta clínica subutilizada, principalmente com jovens, né? Jovens têm, conhecidamente, mais problemas de ritmo circadiano. Ou mesmo tem problemas por conta da rotina, e que a gente consegue identificar, e a primeira intervenção... Aí você empresta para o cara o actígrafo? Usa. Né? Mas veja, a diferença é claro que é para pesquisa, o actígrafo tem vários elementos assim, né? Mas para poder dizer, digamos assim, que o sono está encurtado, né? Ou de que, por exemplo, teu comportamento é sedentário. Isso aqui já tem uma tecnologia para dizer, tem uma literatura já hoje, comparando inclusive Mi Band com Fitbit, com todas as Fits. Então eu virei um entusiasta aí, digamos assim, desse mundo dos wearables, porque, de novo, a outra coisa, poxa, vamos começar uma medicação para depressão? Vamos, acho que precisamos, mas
vamos dar um tempo e monitorar teu sono e ver se você consegue fazer atividade física que nem o recomendado, porque a gente sabe que funciona para depressão, né? Não funcionou, vamos com o remédio. Ou então vamos, tudo bem, vai precisar do remédio, mas vamos monitorar essas outras coisas, assim, para entender o que está acontecendo. Né? E a gente pode agir, né? A gente já sabe que a atividade física funciona. A gente já sabe que precisa melhorar o sono. A gente já sabe que não é interessante você ficar scrollando 5 horas por dia o TikTok, né? Particularmente para quem tem sintoma, né? Então, por que a gente... E esses dados já estão aí, já estão coletados, inclusive, né? Estão com as Big Techs, e a gente fala, não, mas tem uma questão de privacidade. Nós já demos esses dados para as Big Techs, né? Então, por que eu não posso dar esses dados para o meu cuidador de saúde que está no melhor interesse da minha saúde, né? Que eu elegi, né? Que eu contratei para... Então, para mim, essa é a grande virada, assim. Se você pensar na cardiologia, isso já, né, tem sido muito implementado, e as pessoas que têm fibrilação atrial tipicamente hoje usam um relógio de ponta que dá alarmes, e eu já convivi com uma pessoa assim, muda a vida, né? Eu sou um pouco isso, né? Que eu uso um monitor de glicose contínua, que está apitando aqui agora, inclusive. Né? Então, esse dado objetivo mudou a forma como eu me relaciono com a diabetes, né? Então eu acredito que, por exemplo, um dado objetivo de sono pode mudar a forma como um paciente com transtorno bipolar se relaciona com o transtorno bipolar, porque é muito central ter ritmo biológico, por exemplo, num quadro como bipolar, né? E aí a questão, a tecnologia já está aqui, o dado já está aí, né? Por que a gente não usa mais, né? Fantástico. É aí que eu tô. E é isso, talvez não é um grande avanço ainda, não deu a neuroimagem para trazer o diagnóstico e tal, mas a tecnologia já está implementada, né? Então, né, para essas coisas, por que a gente não está usando ainda? Né? Fantástico, Pedrão, adorei, cara, ótima sacada, assim, e até vou copiar essas ideias aí também na minha prática com os meus pacientes, porque é muito... Claro, faz todo sentido, né, cara? E quando a gente tem uma medição assim um pouco mais objetiva, isso nos ajuda, acho que guia mais as mudanças de comportamento, né? Você tem você tem lá um feedback diário de como é que está sendo, né? Sim, claro que isso não vem, né? Tem que ser pensado, né? Tem autores aí que vão levantar que isso pode gerar em si uma ansiedade de monitoramento. Eu já vi isso acontecer aqui, né? Que a pessoa acaba ficando lá, não dormi 100% essa noite, então acho que é uma coisa que a gente vai implementar e aos poucos vai tendo que entender melhor essa implementação. Mas o que eu hoje trago daí, né, é o que eu mudei um pouco o foco do grupo de pesquisa para isso. Então, a ideia é todo mundo lá da corte usar um Fitbit. Que massa, cara. E outra coisa que a gente faz, que a gente já desenvolveu em 2018, por exemplo, né? Então, já tentando lidar de alguma forma com esse mesmo problema, né? Que é assim, você vai no teu psicólogo uma vez por semana. Você vai no teu psiquiatra uma vez por mês, às vezes a cada 3 meses no sistema público, né? Vamos pensar assim, né? E nossa memória, né? Nosso estado emocional, ele é muito afetado e ele muda muito, né? Ele é muito afetado pelo que aconteceu ontem, né? Então, ontem passei por um desentendimento no trabalho, um aborrecimento com meu chefe, alguma coisa assim. Hoje a consulta vai ser totalmente diferente. Hoje a sessão vai ser... Os pacientes às vezes dizem isso, né? Se eu tivesse vindo aqui há 3 dias atrás, ia ser uma consulta totalmente diferente. Então, existe um método já, né, que está bem validado e que a gente desenvolveu tecnologia para isso, para esse estudo, lá em 2018 já, que é o que a gente chama de avaliação ecológica momentânea. Então, o que é isso, né? Na prática, basicamente, vem um push 3, 4 vezes por dia e você diz como é que você está se sentindo, né, naquelas dimensões que você não estava muito bem antes. É um aplicativo do celular que vocês fizeram? Tem várias formas de fazer. A gente fez aplicativo. Tem várias formas de fazer
O Christian Killing, por exemplo, no Rio Grande do Sul, fez um estudo muito interessante com depressão, que era um bot de WhatsApp que vinha e perguntava, e aí, quer falar como é que você está? De 0 a 10, como é que você está agora? Né? E aí, isso você vai, né? E aí, quando você vai para uma consulta, ou quando você vai para o atendimento da sessão de psicoterapia, poxa, dia bom, acordei bem, dormi bem, tá tudo certo. Mas espera aí, tô vendo aqui tua média de humor aqui tá para baixo nessa semana. Ou então, por exemplo, tô vendo aqui que a tua média de humor de manhã é muito pior do que a média de humor no fim do dia. O que será que está acontecendo aqui? De novo, a tecnologia está pronta, já está aí, né? E é uma forma da gente, né, agregar informação para a nossa tomada de decisão. E tem uma questão de adesão, porque não é todo mundo que engaja nisso, mas é como não é todo mundo que engaja no próprio cuidado da saúde, assim, né? A hora que você vira uma chave, você engaja porque você quer, percebe que tem benefício usar isso, né? Percebe que, pô, isso vai me dar um insight, assim, olha, que, né, são essas as situações gatilho que me deixam para baixo, né? Então, isso é uma outra coisa que está implementada já e a gente acaba... no Brasil tem essa jabuticaba aí, que é o nosso uso dessa comunicação com os pacientes, né, por meios mais informais, né? Via as mensagens e tal. Mas que de alguma forma é isso que está fazendo também, né? Sim. Mas se você pensar, né, dentro de um... É isso, assim, eu posso chegar e fazer uma glicemia no dia que eu estou na consulta lá, tá ótimo, mas daí ele vai ver o meu medidor, que faz glicemia 24 horas por dia, né? Ele vai ver, ó, isso aqui não é bem assim, tá? O problema tá aqui, tá demonstrado, Pedro, aqui, ó, você não vem que não tem, né? Eu tô vendo aqui. Eu fui pensando, fantástico, tem mais informações, mas inclusive mais informações... um volume de informações que a gente não está habituado a receber e a gente vai ter que decidir ou estudar como interpretar esse volume de informações, né? Esse é um problema gigante. Eu acho que esse é o próximo desafio, né? Então, como não dar mais trabalho pro profissional de saúde mental, na verdade, transformar em uma solução mesmo, né? Senão... Se eu tiver que gastar horas para ver lá como é que estava o diário do... Porque, digamos assim, eu sei diagnosticar a depressão pelo que o cara me conta ali do relato dele das últimas semanas. Será que isso é a mesma coisa se eu tiver esses dados ecológicos? É duro. Mas, enfim, com certeza, intuitivamente, assim, é para melhor, né? É mais informação. Só que eu acho que também tem um ajuste ali de... Sim. Como é que você equipara, né? Como é que você interpreta essa informação? Não, e não vai substituir nunca a entrevista, né? O contexto, a validação empática, né? Não, acho que não. Acho que... Porque é isso, né? Fazer sentido de todo esse dado é um desafio. Mas aí é isso, né? Claro que a gente tem o futuro, né? Por exemplo, esse é um desafio de visualização de dado, né? Coisa que a gente sabe que avançou demais, né? Então, montar um dashboard para um clínico, fazer sentido de tudo isso é uma coisa que está talvez à mão mesmo já, né? Para ajudar. Pô, Pedrão, adorei, cara, fantástico. Assim, a gente está no final do nosso horário, mas vou copiar várias coisas aí dos seus insights. É muito legal, cara. Parabéns legal. Pelo sucesso, assim, e só reforçando, pessoal, assim, o professor Pedro Pan, das mentes mais brilhantes da ciência brasileira, um cara espetacular, e um jeito, assim, que vai, até do ponto de vista clínico, né, assim, eu sei como é que você cuida bem das pessoas, assim, então, de verdade, você é um grande amigo e uma figura que eu admiro muito. Eu acho que tem o peso, o teu viés aí de ser amigo, mas eu agradeço as palavras também e também admiro muito o teu trabalho e eu acho que esse trabalho de comunicação é super importante, é mais uma das coisas do futuro e da tecnologia. Muito bom. Então, valeu, Pedrão. E com isso, a gente encerra mais um episódio e a gente se vê no próximo vídeo.